No princípio, a história da criação. Imagine um momento em que não existia absolutamente nada. Nem tempo, nem espaço, nem luz, apenas a presença divina. É assim que começa a maior história já contada, uma narrativa que atravessou milênios e continua tocando corações até hoje. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Com estas palavras simples, mas profundas, tem início a extraordinária jornada da criação. Como um artista divino, Deus começou a pintar sua obra-prima no canvas infinito do universo. Primeiro ele disse, haja luz. E a escuridão eterna foi rompida pelo primeiro raio de luz já existente. Imagine esse momento, o primeiro amanhecer da história. Dia após dia, Deus foi acrescentando novas cores e formas à sua criação. Separou as águas, fez surgir a terra seca e cobriu-a com um tapete verde de plantas e árvores de todos os tipos. No céu, pendurou o sol como uma lâmpada dourada para o dia, e a lua prateada para iluminar as noites, cercando-os com milhões de estrelas cintilantes. As águas começaram a fervilhar de vida com peixes de todas as cores e tamanhos, enquanto os céus se encheram com o bater de asas e o canto dos pássaros. A terra ganhou ainda mais vida com animais de todas as espécies, desde os pequenos insetos até os majestosos leões e elefantes. Cada criatura única, cada uma com seu papel especial no grande plano divino. Mas a obra-prima ainda não estava completa. No sexto dia, Deus fez algo verdadeiramente especial. Criou os seres humanos. Diferentes de todas as outras criaturas, Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles receberam um dom único, a capacidade de pensar, criar e, acima de tudo, amar. O Jardim do Éden foi seu primeiro lar, um paraíso perfeito onde conviviam em harmonia com toda a criação. Imagine um lugar onde leões e ovelhas descansavam lado a lado, onde todas as frutas eram doces e nutritivas, onde não existia medo ou tristeza. Ali Adão e Eva passeavam e conversavam com Deus nas brisas suaves do entardecer, vivendo em perfeita comunhão com seu Criador. No sétimo dia, Deus contemplou tudo o que havia feito e viu que era muito bom. Então descansou, não por cansaço, mas para nos ensinar sobre a importância do descanso e da contemplação de suas obras. Esta é a história do começo de tudo, uma história de amor, criatividade e propósito divino. Um começo perfeito para uma narrativa que ainda estava apenas começando a se desenrolar. A queda. Quando o paraíso foi perdido. A vida no Jardim do Éden era perfeita, mas havia uma única regra. Adão e Eva podiam comer os frutos de todas as árvores do jardim, exceto de uma, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Parecia uma regra simples, não é? Afinal, havia tantas outras árvores com frutos deliciosos, mas foi então que entrou em cena um novo personagem. A serpente, o mais astuto de todos os animais. Com palavras suaves e persuasivas, ela se aproximou de Eva em um dia aparentemente comum. É verdade que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Perguntou ela, com falsa inocência. Eva explicou a regra, mas a serpente começou a plantar dúvidas em seu coração. Vocês não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem do fruto, seus olhos se abrirão, e vocês serão como ele, conhecendo o bem e o mal. Imagine as palavras da serpente ecoando nos pensamentos de Eva, enquanto ela olhava para o fruto proibido, que parecia cada vez mais atraente. O fruto era bonito, parecia saboroso e prometia sabedoria. Eva não resistiu. Colheu o fruto, deu uma mordida e ofereceu a Adão, que estava com ela. Ele também comeu. Foi um momento que mudaria para sempre a história da humanidade. Imediatamente algo mudou. Seus olhos realmente se abriram, mas não da maneira que esperavam. Pela primeira vez sentiram vergonha e medo. Perceberam que estavam nus e, apressadamente, costuraram folhas de figueira para se cobrir. Quando ouviram os passos de Deus no jardim, em vez de correrem ao seu encontro com alegria como sempre faziam, se esconderam entre as árvores. "Onde vocês estão?" chamou Deus.
embora já soubesse exatamente onde estavam e o que haviam feito. Era uma pergunta que ecoava não apenas no jardim, mas que ecoaria através dos séculos. Onde está o ser humano quando se afasta de Deus? O que se seguiu foi um momento doloroso de confronto. Adão culpou Eva, Eva culpou a serpente, e as consequências do pecado começaram a se desenrolar. Deus pronunciou seu julgamento. A serpente foi amaldiçoada, a mulher experimentaria dor no parto e conflito em seus relacionamentos, e o homem teria que trabalhar arduamente para tirar seu sustento da terra. Mas mesmo neste momento sombrio, brilhou um raio de esperança. Deus prometeu que da descendência da mulher viria alguém que esmagaria a cabeça da serpente, a primeira promessa do Salvador que viria. Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden. Querubins com espadas flamejantes foram colocados para guardar o caminho para a árvore da vida. O paraíso estava perdido, mas a história estava longe de terminar. Na verdade, estava apenas começando. O dilúvio. A terra lavada pelas águas. Gerações se passaram desde a expulsão do Éden. A humanidade cresceu e se espalhou pela terra, mas junto com ela cresceu também a maldade. Em meio a um mundo cada vez mais corrompido, vivia um homem chamado Noé. Imagine um homem de cabelos grisalhos e barba longa, com olhos gentis mas preocupados, que caminhava diferente de todos ao seu redor. Enquanto outros se entregavam a todo tipo de violência e perversidade, Noé escolhia, dia após dia, viver em retidão. Era um homem de família, pai de 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Cada manhã, enquanto outros zombavam de sua fé, ele ensinava seus filhos sobre o Deus Criador. Sua esposa, fiel companheira, permanecia ao seu lado mesmo quando o mundo inteiro parecia ter perdido o juízo. As noras que se juntaram à família também aprenderam a confiar no Deus de Noé, mesmo que isso significasse ser diferente de todos que conheciam. Um dia, Deus falou com Noé. Imagine a cena, um homem já idoso, sozinho em seu campo, recebendo a mais extraordinária das missões. Vou mandar um dilúvio para limpar a terra, disse Deus, mas quero que você construa uma arca para salvar sua família e os animais. As instruções eram precisas. A arca deveria ter 3 andares, janelas para ventilação, um teto para proteção, 300 côvados de comprimento. Imagine uma embarcação do tamanho de um campo e meio de futebol. Noé deve ter olhado para suas mãos calejadas, depois para a imensidão do projeto, e então, com fé, começou a trabalhar. Dia após dia, ano após ano, o som de martelos e ferramentas ecoava pela região. As pessoas passavam, riam e zombavam. Olhem o velho louco, diziam eles, construindo um barco gigante onde não há água. Seus filhos enfrentavam as provocações da cidade, mas voltavam para ajudar o pai. Sua esposa suportava os olhares de pena das outras mulheres, enquanto preparava as refeições para os trabalhadores incansáveis. Enquanto a arca tomava forma, algo extraordinário começou a acontecer. Animais, de todas as espécies, começaram a chegar em pares. Imagine a cena. Leões majestosos caminhando pacificamente ao lado de gazelas, águias pousando próximo a pombas, pequenos roedores correndo entre as patas de elefantes. Era como se uma força invisível os guiasse, todos convergindo para a Arca de Noé. Finalmente, após 120 anos de construção, a arca estava pronta. Noé, agora muito mais velho, mas com a mesma fé inabalável, conduziu sua família para dentro. Seus filhos, que cresceram construindo a arca, agora eram homens maduros. Suas esposas, que escolheram confiar na aparente loucura do sogro, seguiram seus maridos. Os animais entravam em fila ordenada, como se soubessem exatamente para onde ir. E então, pela primeira vez na história da humanidade, começou a chover. Não era uma chuva comum, era como se as comportas do céu tivessem se aberto. As fontes do grande abismo se romperam e a água começou a subir. As pessoas que antes zombavam agora corriam em pânico, batiam na arca, implorando para entrar, mas era tarde demais. Deus mesmo havia fechado a porta. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu incessantemente. Imagine o som ensurdecedor da água batendo no casco da arca, o balanço constante das ondas, o medo e a fé se misturando nos corações dos 8 sobreviventes humanos. Noé e sua família cuidavam dos animais, distribuíam comida, mantinham a esperança viva enquanto o mundo que conheciam desaparecia sob as águas. As águas cobriram até as mais altas montanhas.
Por 150 dias, a arca flutuou sobre um mundo transformado em oceano. No silêncio daqueles dias, enquanto cuidava dos animais e de sua família, Noé deve ter refletido muito sobre a natureza da obediência e da fé. Finalmente, Deus se lembrou de Noé. Enviou um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé enviou primeiro um corvo, depois uma pomba, para verificar se havia terra seca. Na terceira vez, a pomba voltou com um ramo de oliveira no bico, um sinal de nova vida, um símbolo de esperança que persiste até hoje. Quando finalmente pisaram em terra firme, Noé construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. O aroma agradável subiu aos céus e Deus fez uma promessa: nunca mais destruiria a terra por meio de um dilúvio. Como sinal desta aliança, colocou o arco-íris no céu, um lembrete colorido de que mesmo em meio aos mais terríveis julgamentos, a misericórdia de Deus prevalece. A família de Noé tinha agora a missão de repovoar a terra. Era um novo começo para a humanidade, uma segunda chance. E assim, sob o arco-íris da promessa divina, começava um novo capítulo na história do relacionamento entre Deus e a humanidade. Os Patriarcas, uma história de fé e promessas. Abraão, o pai da fé. Na antiga cidade de Ur dos Caldeus vivia um homem chamado Abrão. Imagine uma próspera cidade mesopotâmica, com seus zigurates alcançando o céu, mercados movimentados e pessoas adorando inúmeros deuses. Em meio a todo esse politeísmo, Abrão era diferente. Algo em seu coração o inquietava, como se esperasse por um chamado maior. E esse chamado veio. Um dia, a voz de Deus ecoou em seu coração: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Imagine o peso dessa ordem. Deixar tudo, família, amigos, negócios, segurança, para seguir uma promessa rumo ao desconhecido. Abrão tinha 75 anos, uma idade em que a maioria das pessoas busca estabilidade. Sua esposa Sarai, elegante e ainda bela apesar dos anos, era estéril, uma fonte de profunda tristeza em uma cultura que valorizava tanto a descendência. Mesmo assim, Deus prometeu: farei de você uma grande nação. Com fé, Abrão partiu. Levou consigo Sarai, seu sobrinho Ló, seus servos e rebanhos. Atravessaram desertos, enfrentaram perigos, acamparam sob as estrelas. Em cada parada, Abrão construía um altar, marcando sua jornada de fé com momentos de adoração. Anos se passaram. A promessa de um filho parecia cada vez mais distante. Numa noite estrelada, Deus levou Abrão para fora de sua tenda. Olhe para o céu e conte as estrelas se puder. Assim será a sua descendência. Abrão olhou para aquele mar de luz no céu escuro e acreditou. E sua fé foi creditada como justiça. Mas a espera era difícil. Sarai, consumida pela impossibilidade de ter filhos, sugeriu uma solução comum naquela cultura. Ofereceu sua serva Agar para gerar um filho. Desta união nasceu Ismael, mas ele não era o filho da promessa. As tensões entre Sarai e Agar cresceram, refletindo as complicações de tentar realizar as promessas de Deus através de meios humanos. Então, quando parecia verdadeiramente impossível, Abrão com 99 anos e Sarai com 89, Deus apareceu novamente. Mudou seus nomes para Abraão, pai de muitas nações, e Sara, princesa, e prometeu que em um ano teriam um filho. Sara riu ao ouvir a notícia, um riso que misturava descrença e esperança. E assim nasceu Isaque, cujo nome significa riso, o filho do impossível, o filho da promessa. Mas a maior prova de fé ainda estava por vir. Deus pediu a Abraão que sacrificasse Isaque. Imagine o coração partido de um pai, subindo o Monte Moriá com seu filho único, carregando a lenha, o fogo e a faca. Isaque, inocente, perguntou: pai, onde está o cordeiro para o sacrifício? Com o coração pesado, mas fé inabalável, Abraão respondeu: Deus providenciará. No último momento, quando o braço de Abraão já estava erguido com a faca, Deus o impediu. Um carneiro estava preso pelos chifres num arbusto próximo. Deus realmente havia providenciado. Este momento crucial demonstrou a fé absoluta de Abraão e prefigurou um outro pai, que milhares de anos depois não pouparia seu próprio filho. Isaque, o filho da promessa. Isaque cresceu carregando o peso de ser o filho do milagre. Homem tranquilo e contemplativo, continuou o legado de fé de seu pai. Quando chegou a hora de se casar,
Abraão enviou seu servo mais confiável de volta à sua terra natal para buscar uma esposa apropriada. A história do encontro de Isaque com Rebeca é um dos mais belos romances da Bíblia. O servo, chegando a um poço ao entardecer, orou por um sinal específico. Rebeca apareceu, oferecendo água não só para ele, mas também se dispondo a dar de beber a todos os seus camelos, exatamente o sinal pedido. Sua bondade e beleza eram evidências da providência divina. Quando Rebeca viu Isaque pela primeira vez, meditando no campo ao pôr do sol, cobriu-se com um véu, um gesto de modéstia que marcaria o início de um amor profundo. Isaque a amou e encontrou consolo após a morte de sua mãe Sara. Mas como Sara, Rebeca também era estéril. Durante 20 anos esperaram por filhos, até que suas orações foram atendidas, com gêmeos. Esaú e Jacó lutavam ainda no ventre, um presságio das futuras tensões que marcariam suas vidas. Jacó, o suplantador que se tornou Israel. Jacó nasceu segurando o calcanhar de seu irmão Esaú, um gesto que lhe rendeu seu nome, significando suplantador. Enquanto Esaú era um homem do campo, caçador habilidoso e favorito de seu pai, Jacó era tranquilo, preferindo ficar entre as tendas, e favorito de sua mãe. A rivalidade entre os irmãos atingiu seu ápice quando Jacó, incentivado por sua mãe, enganou o pai já idoso e quase cego para receber a bênção que pertencia a Esaú por direito de primogenitura. Esta traição forçou Jacó a fugir para a casa de seu tio Labão. Na jornada, sozinho e com medo, Jacó teve um sonho extraordinário. Uma escada que chegava ao céu, com anjos subindo e descendo. Deus renovou com ele as promessas feitas a Abraão. Aquele lugar, que Jacó chamou de Betel, casa de Deus, marcou o início de sua própria jornada de fé. Em Harã, Jacó experimentou o gosto de seu próprio remédio. Apaixonou-se por Raquel, a filha mais nova de Labão, e trabalhou 7 anos para tê-la como esposa. Mas na noite do casamento, Labão o enganou, colocando Lia, a filha mais velha, em seu lugar. Jacó trabalhou mais 7 anos por Raquel, agora vivendo com 2 esposas e suas servas, que lhe deram 12 filhos e uma filha. Após 20 anos trabalhando para Labão, Jacó decidiu retornar para casa. Mas primeiro precisava enfrentar seu passado e seu irmão Esaú. Na noite antes do encontro, às margens do rio Jaboque, Jacó lutou com um ser misterioso até o amanhecer. Desta luta saiu mancando, mas com um novo nome: Israel, aquele que luta com Deus. Sua coxa deslocada era um lembrete permanente de que as maiores vitórias às vezes vêm através das lutas mais difíceis. O reencontro com Esaú foi marcado por lágrimas e perdão, não pela vingança que Jacó temia. Os irmãos se reconciliaram, demonstrando o poder transformador do tempo e da graça divina. Jacó viveu para ver seu filho favorito, José, que acreditava estar morto, tornar-se governador do Egito. Em seus últimos dias, abençoou seus filhos, que se tornariam as 12 tribos de Israel. Sua vida, marcada por enganos e lutas, tinha se transformado em uma história de redenção e bênção. A história dos patriarcas nos mostra que Deus trabalha através de pessoas imperfeitas, e transformando suas fraquezas em testemunhos de sua graça. Através de Abraão, Isaque e Jacó, Deus estava formando não apenas uma família, mas um povo. O povo escolhido através do qual viria a salvação para todas as nações. José, o sonhador que se tornou príncipe, o filho favorito. Entre os 12 filhos de Jacó, José ocupava um lugar especial. Filho de Raquel, a esposa amada, José cresceu como o preferido de seu pai, uma preferência que Jacó não fazia questão de esconder. Imagine um jovem de 17 anos, usando uma túnica especial multicolorida, presente de seu pai, enquanto seus irmãos vestiam roupas comuns de pastores. Esta túnica não era apenas uma roupa, era um símbolo de status e favoritismo que alimentava o ressentimento de seus irmãos. José também tinha sonhos, sonhos que pareciam mais que simples devaneios noturnos. Em um deles, feixes de trigo de seus irmãos se curvavam diante do seu. Em outro, o sol, a lua e 11 estrelas se prostravam diante dele. Com a inocência, ou talvez a arrogância da juventude, José compartilhava estes sonhos com sua família. Seus irmãos respondiam com escárnio crescente: "Ah, então você vai reinar sobre nós?" A traição. Num dia aparentemente comum, Jacó enviou José para verificar seus irmãos que pastoreavam os rebanhos.
Imagine o jovem José, vestindo sua túnica colorida, caminhando sozinho pelos campos em busca de seus irmãos. De longe eles o viram chegando. Lá vem o sonhador, disseram com desdém. O ódio reprimido transbordou. Inicialmente planejaram matá-lo, mas Rúben, o mais velho, sugeriu jogá-lo num poço seco instead. Seu plano secreto era resgatar José mais tarde. Mas antes que pudesse fazê-lo, uma caravana de mercadores ismaelitas passou pelo local. Judá, outro dos irmãos, teve uma ideia. Que lucro teremos em matar nosso irmão? Vamos vendê-lo. Por 20 moedas de prata, o preço de um escravo, José foi vendido. Os irmãos pegaram sua amada túnica, mancharam-na com sangue de cabrito e a levaram ao pai. Jacó, ao ver a túnica ensanguentada, rasgou suas vestes em desespero. Um animal feroz devorou meu filho. O velho patriarca se recusava a ser consolado, enquanto José era levado para o Egito. Do poço ao palácio no Egito, José foi vendido a Potifar, capitão da guarda do faraó. Mesmo na escravidão, suas qualidades extraordinárias logo se destacaram. Tudo que tocava prosperava, e Potifar o colocou como administrador de toda sua casa. Mas a paz duraria pouco. A esposa de Potifar se interessou por José, que era bonito de feição e de aparência. Dia após dia ela tentava seduzi-lo, mas José se recusava. Como poderia pecar contra Deus? Num dia em que estavam sozinhos na casa, ela agarrou seu manto, mas José fugiu, deixando a veste em suas mãos. Humilhada e furiosa, ela usou o manto como evidência de uma tentativa de assédio. José foi jogado na prisão, do poço ao palácio, e agora à masmorra. Mas mesmo ali, suas habilidades e integridade brilharam. O carcereiro o colocou como responsável pelos outros prisioneiros. Entre eles estavam o copeiro-chefe e o padeiro-chefe do faraó, ambos com sonhos perturbadores que José interpretou corretamente. O copeiro seria restaurado a seu cargo, o padeiro seria executado. Lembre-se de mim quando tudo estiver bem com você, pediu José ao copeiro. Mas este, ao ser restaurado, esqueceu-se completamente dele. 2 longos anos se passaram, com José ainda na prisão, aparentemente esquecido por todos, exceto por Deus. A grande ascensão. Então o faraó teve sonhos que ninguém podia interpretar. 7 vacas gordas devoradas por 7 vacas magras, 7 espigas cheias consumidas por 7 espigas mirradas. Finalmente o copeiro se lembrou de José. Trazido às pressas da prisão, barbeado e com roupas novas, José se apresentou diante do faraó. Não sou eu, disse humildemente, mas Deus dará ao faraó uma resposta favorável. Os sonhos, explicou ele, eram um aviso. Viriam 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome severa. José sugeriu que se nomeasse alguém para administrar os recursos durante os anos bons, preparando-se para a crise. Impressionado com sua sabedoria, o faraó declarou: podemos encontrar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus. Ali mesmo, José foi nomeado governador de todo o Egito. Aos 30 anos, o ex-escravo e prisioneiro se tornou o segundo homem mais poderoso do império. Recebeu o anel do faraó, roupas de linho fino, um colar de ouro e um novo nome. Zafenate-Paneia. Também recebeu uma esposa, Asenate, que lhe deu 2 filhos, Manassés. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento, e Efraim, Deus me fez frutificar. O reencontro e a reconciliação. Durante os 7 anos de abundância, José administrou com sabedoria, armazenando o excesso. Quando a fome chegou, o Egito estava preparado. Pessoas de todas as terras vinham comprar alimento, incluindo 10 homens de Canaã, os irmãos de José. Não o reconheceram, como poderiam imaginar que aquele poderoso governador egípcio era seu irmão vendido como escravo 20 anos antes? Mas José os reconheceu. Através de uma série de testes engenhosos, incluindo esconder uma taça de prata na bagagem de Benjamim, seu irmão mais novo, José provou o caráter de seus irmãos. Quando Judá se ofereceu para ficar como escravo no lugar de Benjamim, José não pôde mais conter-se. Mandando todos os egípcios saírem, José revelou sua identidade aos irmãos. Eu sou José, declarou, chorando tão alto que os egípcios do lado de fora podiam ouvi-lo. Seus irmãos ficaram aterrorizados, mas José os tranquilizou. Não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. A família foi reunida.
Jacó, ao saber que seu filho amado estava vivo, quase não podia acreditar. Todo o clã de Jacó, 70 pessoas, mudou-se para o Egito, onde José os estabeleceu na fértil terra de Gósen. Ali, protegidos pela posição de José, os filhos de Israel começaram a crescer e se multiplicar. José viveu até os 110 anos, vendo seus netos e bisnetos. Antes de morrer, fez seus irmãos jurarem que, quando Deus os visitasse, levariam seus ossos de volta para a terra prometida. Sua vida extraordinária demonstrou como Deus pode transformar as piores circunstâncias em bênção, não apenas para uma pessoa ou família, mas para nações inteiras. A história de José nos ensina sobre perdão, providência divina e como Deus pode usar até mesmo nossas maiores adversidades para realizar seus propósitos maiores. O jovem sonhador que seus irmãos tentaram silenciar se tornou o meio pelo qual toda sua família e o futuro povo de Israel seria preservado. O êxodo da escravidão à liberdade. A opressão do povo. Os anos passaram como as águas do Nilo. Os descendentes de Jacó, agora conhecidos como hebreus ou israelitas, cresceram e se multiplicaram extraordinariamente no Egito. As 70 almas que haviam chegado com Jacó agora eram uma multidão. Mas o cenário mudou drasticamente quando levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José. Este novo faraó olhava com desconfiança para aquele povo que crescia em seu meio. Vejam, disse ele aos seus conselheiros, os israelitas já são mais numerosos e mais fortes que nós. Precisamos agir com astúcia para impedir que continuem se multiplicando. Começou então um período de opressão brutal. Os hebreus foram forçados a trabalhar como escravos, construindo as cidades-armazéns de Pitom e Ramessés. O trabalho era extenuante, fabricando tijolos sob o sol escaldante do Egito, carregando pedras pesadas, sendo chicoteados por capatazes impiedosos. Mas quanto mais os oprimiam, mais eles se multiplicavam. Furioso, o faraó decretou uma ordem terrível às parteiras hebreias. Todos os meninos recém-nascidos deveriam ser mortos. Mas Sifrá e Puá, as parteiras, temiam mais a Deus que ao faraó e encontraram maneiras de salvar os bebês. Frustrado, o faraó ordenou que todo menino hebreu fosse lançado no Nilo. Moisés, o bebê no cesto. Em meio a esta escuridão, uma luz de esperança surgiu. Uma mulher da tribo de Levi deu à luz um menino. Durante 3 meses conseguiu escondê-lo, mas quando não podia mais mantê-lo oculto, tomou uma decisão desesperada e criativa. Colocou o bebê num cesto impermeabilizado com betume e piche e o deixou entre os juncos à margem do Nilo. Míria, a irmã do bebê, ficou vigiando à distância para ver o que aconteceria. Era como se o próprio Deus estivesse dirigindo a cena. A filha do faraó desceu para se banhar no rio exatamente naquele local. Ao encontrar o cesto e ver o bebê chorando, seu coração se comoveu. Míria, aproveitando o momento, aproximou-se e sugeriu buscar uma ama de leite hebreia, que, é claro, era a própria mãe do bebê. Assim, o menino cresceu conhecendo tanto sua herança hebreia quanto a cultura egípcia. A filha do faraó o chamou de Moisés, porque das águas o tirei. Ele se tornou um príncipe do Egito, educado em toda a sabedoria egípcia, mas seu coração estava com seu povo. A fuga e o chamado. Aos 40 anos, Moisés viu um egípcio espancando um hebreu. Olhando para os dois lados e pensando que ninguém o via, matou o egípcio e o escondeu na areia. Mas o ato foi descoberto e Moisés teve que fugir para Midian. Ali no deserto, sua vida mudou completamente. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, um sacerdote midianita, e se tornou pastor de ovelhas, uma profissão desprezada pelos egípcios. Durante 40 anos, aquele que havia sido um príncipe aprendeu a humildade cuidando de rebanhos no deserto. Então, num dia aparentemente comum, Moisés viu algo extraordinário. Uma sarça que ardia em fogo, mas não se consumia. Ao se aproximar para ver melhor, ouviu a voz de Deus. Moisés, Moisés, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Deus revelou seu plano. Havia ouvido o clamor de seu povo no Egito e escolhera Moisés para libertá-los. Moisés, agora um homem de 80 anos que gaguejava, protestou. Quem sou eu? O que direi? Eles não acreditarão em mim.
Mas Deus prometeu estar com ele e enviou Arão, seu irmão, para ser seu porta-voz. O confronto com o faraó. Moisés e Arão se apresentaram diante do faraó. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir. O faraó respondeu com desdém: quem é o Senhor para que eu lhe obedeça? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Começou então uma impressionante demonstração do poder de Deus através de 10 pragas, cada uma atacando um dos deuses egípcios. A água do Nilo transformada em sangue, rãs cobrindo toda a terra, piolhos por todo o país, enxames de moscas, peste nos animais, úlceras nos homens e animais, chuva de granizo devastadora, gafanhotos devorando tudo que restou, trevas espessas por 3 dias e, finalmente, a morte dos primogênitos. Cada praga dava ao faraó a oportunidade de se arrepender, mas ele continuava endurecendo seu coração. Até que a última praga, a morte dos primogênitos, quebrou sua resistência. A Páscoa e a saída. Na noite da última praga, os israelitas receberam instruções específicas. Deveriam sacrificar um cordeiro e passar seu sangue nos batentes das portas. O anjo da morte passaria sobre as casas marcadas com sangue, poupando os primogênitos dentro delas. Este foi o primeiro Pessac. À meia-noite, um grande clamor se levantou no Egito. Não havia casa onde não houvesse um morto. O faraó, finalmente quebrantado, ordenou que os israelitas partissem imediatamente. Após 430 anos no Egito, cerca de 600.000 homens, além de mulheres e crianças, partiram levando consigo rebanhos e pertences, além de presentes dos egípcios, ouro, prata e roupas. Deus os guiava por uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Mas a libertação ainda não estava completa. O faraó, arrependido de tê-los deixado ir, perseguiu os israelitas com seu exército até alcançá-los às margens do Mar Vermelho. O povo entrou em pânico. À frente o mar, atrás o exército egípcio. Mas Moisés declarou: não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Erguendo seu cajado sobre o mar, as águas se dividiram, formando muros de água dos 2 lados. O povo atravessou em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-los, as águas voltaram ao seu lugar, engolindo todo o exército do faraó. Na outra margem, Moisés e sua irmã Míria conduziram o povo em cânticos de louvor. Cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente. A libertação do Egito se tornou o evento definidor na história de Israel. Mais que uma simples fuga da escravidão, foi o momento em que Deus formou uma nação para si, revelando seu poder, sua justiça e sua fidelidade às promessas feitas aos patriarcas. O Êxodo se tornaria um modelo para todas as futuras libertações, apontando para uma libertação ainda maior que estava por vir.